Bom, a fala humana requer a coordenação precisa de mais de 100 músculos, que em última instância dependem da função do córtex motor, levando a coordenação, a contração de músculos esqueléticos, que vão fazer o ar passar através da laringe, né? E vão fazer as cordas vocais vibrarem num determinado padrão, de forma que quando aquele ar que está sendo expelido pela laringe passe pelas cordas vocais, determinados sons sejam produzidos. Mais ou menos como a movimentação das cordas de uma guitarra, de um violão, produz sons diferentes. Uma discussão mais aprofundada sobre a fisiologia da fonação está fora dos nossos objetivos, certo? Mas, basicamente, esses sons produzidos pelo ar que está passando através da laringe, são os fonemas, que são característicos de cada língua. Esses fonemas, eles se combinam para gerar as palavras, que se agrupam em frases de acordo com uma ordem sintática que é característica de determinada língua. Por exemplo, no português, o adjetivo vem depois do sujeito, no inglês é o contrário, o adjetivo vem antes do sujeito. E essas frases que foram agrupadas de acordo com essa ordem sintática são compreendidas e são significadas de acordo com a semântica da língua. Então, por exemplo, se eu digo, vovô vem nos visitar amanhã, eu sei que vovô é o pai do meu pai ou da minha mãe, eu sei que ele vem até mim, onde eu estou, minha casa, por exemplo, e eu sei que amanhã não é hoje, nem é na semana que vem, certo? Esses fonemas são característicos, muitos deles, de cada língua. Por exemplo, no português, nós temos um fonema muito característico produzido pela junção da letra dos grafemas A e O com o som nasalizado indicado pelo acento til. E a gente fala muito facilmente feijão. Mas se você pegar um falante natural de língua inglesa que está aprendendo português, ele vai ter muita dificuldade de falar feijão. Não, João. Provavelmente ele vai falar algo como feijão, porque no inglês não existe esse fonema ão. Né? Da mesma forma, no português não existe o fonema produzido pelas letras T e H, que vai dar o som de... Né? Para a gente é bastante difícil, a gente tem que treinar bastante para conseguir produzir este fonema. Né? Lembrando que isso, em última instância, depende da coordenação de músculos, portanto, é um tipo de movimento voluntário. Da mesma forma, a detecção dos sons característicos de cada língua. Por exemplo, no português nós temos um fonema para a letra R e outro para a letra L. Né? De forma que nós diferenciamos de forma muito precisa a palavra mora da palavra mola. Falantes de japonês não diferenciam os fonemas R de L, e ao ouvirem mora e mola, eles vão entender como a mesma palavra, porque os fonemas produzidos em japonês pelas letras R e L são semelhantes, é o mesmo fonema. Bom, como será que a gente adquire, né, a linguagem? Como que nós aprendemos a falar? Em 1957, B.F. Skinner, o pai da psicologia comportamental, né, um dos principais nomes do behaviorismo, publica uma obra clássica, o Verbal Behavior, no qual ele propõe que a linguagem seria adquirida por reforço positivo e modelagem social. Ou seja, modelagem social, eu ouço os meus pais ou as pessoas que convivem comigo falando, e eu aprendo a falar porque eu estou ouvindo e eu tenho uma recompensa a partir disso. Se eu estou com sede, eu peço água, eu ganho água, esse comportamento vai ser reforçado. Mais ou menos, portanto, o Skinner propõe que uma criança aprenderia a falar como a gente pode ensinar um rato a pressionar uma alavanca. Noah Chomsky, um eminente linguista, talvez o mais importante linguista ainda vivo, né, mas o nome mais importante da linguística, propõe que a linguagem a linguagem humana ela é universal.
ou seja, nós teríamos seria derivada da capacidade biológica inata do cérebro humano. E ele propõe isso justamente a fazer uma crítica 2 anos depois à obra de Skinner, o Verbal Behavior, dizendo, olha, não é bem assim. Eu acredito que nós tenhamos, o cérebro humano seja programado para falar, né? Tanto é que nós temos os fonemas universais, que são comuns a todas as línguas. Temos também os fonemas específicos, como eu acabei de citar aqui. Mas há fonemas universais que resultam do acervo inato de movimentos produzido pelo aparelho fonador humano, compreendidos, portanto, também pelo sistema nervoso humano. Assim como existe uma gramática universal. Todas as línguas produzidas pelos humanos obedecem a determinadas regras gramaticais. E, de fato, hoje está claro que o cérebro humano ele é programado para falar. Toda criança saudável, adequadamente exposta a uma linguagem oral, vai aprender a falar. O que é adequadamente exposta? Exposta numa intensidade suficiente, né? E através de contato social. Já fizeram estudos demonstrando que uma exposição bastante intensa de um conteúdo muito semelhante ao que você dá para uma criança através da interação social, mas fornecido a ela através, por exemplo, de uma tela, de uma televisão, não resulta em aprendizado. Então, a criança precisa ter um contato com a língua e precisa ser através da interação social. Quantas línguas ela aprende? Não há resposta para isso. Se acredita que não há limites para a capacidade das crianças em adquirir uma nova linguagem. Há crianças expostas, na literatura já há relatos de crianças expostas a 11 línguas diferentes. E ela se tornou fluente nas 11 línguas às quais ela foi adequadamente exposta. A gente pode adquirir, aprender a falar uma nova língua em qualquer momento da vida. Mas é muito mais fácil se nós formos expostos a essa linguagem quando nós somos criança, certo? A linguagem, ela é uma habilidade universal entre humanos, mas a linguagem escrita, não. A leitura e a escrita requerem anos de treinamento formal. E é fácil entender o porquê que isso acontece. Provavelmente nós não temos um sistema neural totalmente dedicado, desenvolvido e dedicado para a linguagem escrita, né? Nós aprendemos, nós utilizamos a linguagem escrita enquanto espécie apenas há 5.000 anos. É um tempo curto demais para nós termos desenvolvido um sistema neural dedicado à linguagem escrita. Portanto, ao que tudo indica, os estudos reforçam muito essa ideia, nós utilizamos o sistema neural que foi desenvolvido para a linguagem oral para aprender a linguagem escrita. E para isso nós precisamos de treinamento formal. Como eu ia dizendo, nós podemos aprender uma nova língua em qualquer momento, mas é muito mais fácil aprender essa nova língua se nós formos expostos a ela muito cedo, principalmente antes dos 3 anos de idade. Assim como a fonação, uma discussão muito aprofundada sobre todas as fases da aquisição da linguagem está fora do nosso objetivo. Essa é apenas uma visão geral, certo? Mas olha que interessante. Vocês lembram do falante de japonês que não diferencia os fonemas R e L? Isso é quando ele é adulto. Se nós pegarmos crianças japonesas com menos de 6 meses de idade e expusermos elas a esses fonemas, elas são capazes de diferenciá-los. Assim como são capazes de diferenciar quaisquer fonemas capazes de serem emitidos pelo aparelho fonador humano. Todas as crianças nascem universalistas linguísticos, têm a capacidade de distinguir entre todos os fonemas. No entanto, essa capacidade vai diminuindo
progressivamente a partir de 6 meses. De forma que, aos 12 meses, ela se tornou uma especialista nos fonemas das línguas às quais ela está sendo exposta. Portanto, a criança japonesa distingue R de L antes dos 6 meses. Aos 12 meses, ela perdeu essa capacidade, se ela for exposta somente à língua japonesa. No entanto, ela se torna especialista nos fonemas produzidos pela língua japonesa. Ela vai ficando cada vez melhor naqueles fonemas, certo? Por volta dos 7 meses, as crianças já estejam se pronunciando sons que se assemelham às palavras dos idiomas aos quais elas estão expostas, e aos 12 meses elas têm as primeiras palavras sendo produzidas e compreendem, em média, 60 a 90 palavras. A produção de palavras evolui rapidamente, de forma que aos 24 meses as crianças produzem de 200 a 300 palavras, né? E passam a compreender já sentenças mais complexas. Aos 36 meses, elas estão praticamente fluentes na língua a qual ela está exposta. Se tiver sido exposta a 2 línguas, vai ficar fluente nas 2 línguas. Se for adequadamente exposta às 3 línguas, ficará fluente nas 3 línguas. Para isso, evidentemente, tem que ser uma exposição adequada, como a gente já conversou. A língua nativa, gente, produz, portanto, e se ela for exposta antes dos 36 meses a 2, 3 línguas, a gente considera essas 2, 3, 4 línguas como línguas nativas daquela criança, desde que ela tenha sido adequadamente exposta, né? Então, a língua nativa, vamos falar de uma só, produz um compromisso neural para a detecção dos sons, das unidades fonéticas e dos padrões prosódicos. O que são esses padrões prosódicos? É a melodia, é o tom da linguagem. Se a gente pensar, por exemplo, no japonês, o japonês tem um tom, tem uma frequência, um padrão prosódico característico. O árabe também tem um padrão prosódico, né, característico. E também para a produção dos padrões motores exigidos para a fluência verbal. Porque para a gente, se você for aprender a falar inglês depois de uma certa idade, você vai ter dificuldade para produzir o padrão fonético para a produção do fonema formado pelos grafemas T e H. Mas se você aprendeu isso mais cedo, você desenvolve um padrão motor no momento propício para isso. E você vai se tornar, por exemplo, fluente, não só na língua nativa do seu país, mas em tantas outras às quais você está exposto.